o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição, Ele abençoa. Glória a Deus por esse dia glorioso, por essa noite maravilhosa. Primeiro dia e primeiro domingo do mês de junho. É muito, olha, muito bem, muita bênção na nossa vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, nessa noite gloriosa, maravilhosa, dia que o Senhor Deus fez para nos alegrarmos em sua presença. E Lucas 19, versículo 28, para nós, para mim, para você, porque a palavra, aleluia, é poderosa para, aleluia, colocar em nós o querer, a vontade, o efetuar, aleluia, de Deus na nossa vida. Lucas 19, versículo 28, nos fala de uma entrada maravilhosa. Aleluia. E é para nós, eu estou prestando atenção desde a primeira palavra desse culto. E eu falei muito com Deus, aleluia, glórias a Deus, Senhor, Tu és Deus, Tu és poderoso. E, aleluia, cumpra em nós o Teu querer, a Tua vontade, porque o Senhor é Deus, aleluia. Lucas, para nós, 19, 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E acontece que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrares, acharei preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe dissera. E, quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiu no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre as multidão, dentre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E o versículo 40, para nós. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Amém. Vamos nos assentar, glorificando a um Deus todo-poderoso, o Deus que vive e reina para sempre. Jesus maravilhoso, Jesus poderoso, o nome que está acima de todo nome, o nome, aleluia, glórias a Deus, que Zacarias disse muitos anos antes, tipo 500 anos, por aí. Alegrai-vos, filha de Sião, alegrai-vos, porque o Rei da glória, o Rei, não aquele rei que entrou num carro cheio de ouro, não aquele rei que todo mundo ali, humanamente falando, não.
rico, milionário, não aquele rei daquele jeito, daquela forma, um rei diferente, porque Zacarias, ele profetizou há muitos anos: alegrai-vos, filha de Sião, vem aí um rei, e se cumpriu, muitos anos depois, aleluia. Jesus, bem próximo de ser preso, ele estava ali no Monte das Oliveiras, a Monte das Oliveiras. A irmã Nene, ela citou aqui o nome do traidor, aquele que come comigo na mesa, é o que há de me trair, o que vai me trair, Judas. O Monte das Oliveiras, muito próximo, muito profundo, aonde aconteceu todo aquele episódio. Mas nós vemos aqui que depois que Jesus fez um milagre ali na vida de Lázaro, um milagre gigante, Lázaro morto, 4 dias, cheirando mal. Ah, Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Então, aleluia, glórias a Deus. O milagre, aleluia, por causa da incredulidade do povo, aquela incredulidade terrível. Jesus fala: Senhor, eu sei que sempre tu me ouves, mas por causa deles, faz, Senhor, as maravilhas. Jesus tinha passado, aleluia, na casa de Zaqueu, um homem terrível. Hoje nós achamos ele bonitinho, né? Porque ele era baixinho. Ele devolveu 4 vezes mais. Mas se fosse o Zaqueu na nossa vida, nós ia ficar muito bravo. Zaqueu, terrível. Jesus fez milagres, multiplicou pão, peixe, deu vista, o cego. O que você quer que eu faça? Quero ver. Veja. Ele fez um lodinho ali, e daquele lodinho fez um milagre. Aleluia, ele fez milagres. Epa, abre-te, deu voz. Não tem um dermatologista, não tem um oftalmologista, não tem um otorrino que faça um milagre tão grandioso como Jesus fez. E chegando pertinho dele ser preso, nós nos deparamos com uma entrada triunfal. Jesus em Jerusalém. O perigo estava lá. Ele não fugiu. Ele de jeito nenhum. Mas Jerusalém, tem certeza? Sim. É para lá. Há tempos atrás, vem alguma coisa boa de Nazaré? Sim. Sim. Claro que vem. Jesus, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. O Filho do Deus vivo, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por causa de mim? Terrível. Você? Não sei. Terríveis nós. É esse o Jesus, terrível nós. Se for pesar nós na balança, gente, misericórdia, só o sangue de Jesus tem poder. Nós temos uns grilos aqui dentro que grita dia e noite. Nós queremos ser o primeiro. Nós queremos levar vantagem em tudo. Se alguém cortar a fila lá no supermercado, passar na sua frente, o que você vai fazer? Se a caixa devolver o dinheiro a menos, se ela devolver a mais, não faz mal, tá? Mas devolve ela a menos para você ver. Cobra mais, pastor Léo. Cobra mais. Cadê o crente? Ih, veio uma batata a menos, irmã Roseli. Você pagou.
Irmãos, o sangue pinga no cérebro. Nós aqui, ó. Nós somos terríveis. É só a misericórdia de Deus. É só a graça. Senhor, a tua graça me basta. Deus olhou para a terra. Não achou um justo sequer. Quando falaram, mestre Jesus, tu és bom. Bom é meu Pai que está no céu. E nós nos deparamos com Jesus, o maravilhoso, o conselheiro. Depois de fazer todas essas maravilhas, ele ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Ele chegou perto. Volta lá no 2, pastor Evandro. Caminha comigo, porque hoje o Senhor quer nos dar um presente maravilhoso. Hoje Jesus passa por aqui. Aleluia. E Ele diz para você, não temas. Aleluia. Não temas. Porque o versículo 2, ele chegando perto de Betfagé, de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras. Olha o que acontece. Nós deparamos com uma situação. Mandou 2 dos seus discípulos. Foi dada uma ordem. Faça assim, assim e assim. Olha, dizendo, ide à aldeia que está de frente, e ali, sabe, você vai encontrar, você vai achar preso um jumentinho em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei. Mano, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. A obra que Deus está fazendo não cabe a mim questionar. Não cabe a nós ficar, mas Deus, por quê? Olha para você ver a situação que ficou aqui. Vai até uma aldeia. Ali tem um jumentinho preso, que ninguém montou, solta ele e traz. Eu não vi ninguém questionando nada aqui. Vai. E se alguém perguntar por que eu soltar, você só vai dizer uma coisa: o Senhor precisa dele. O que nós estamos fazendo, irmãos? Será que nós somos, aleluia, como o versículo da Bíblia diz, que Deus está procurando obreiros bem dispostos, obedientes. Mas como? Eu vou lá, aquele jumentinho, quanto vale um jumentinho? Não podia ser um cavalo manga larga, marchador, que vai marchando, andando assim? Porque ele ia levar uma pessoa muito importante. Um jumentinho. Nem tamanho ele tem. Nem postura ele tem, porque ele é brabo. Como dizia o vovô, ele é brabinho. Ele não gosta de obedecer, gente, jumentinho. Ele é ardidinho. Ninguém montou. É novinho. Meu Deus! Haviam sido mandados, indo os que haviam sido mandados, sem questionar. Acharam mesmo, como lhe disseram. E o versículo 33, fizeram certinho, soltaram o jumentinho. Seus donos olharam, Deus está soltando o meu jumentinho. Pensa bem se alguém lá e mexer no seu carro, mexer na sua bicicleta, lá na sua moto. Epa! Não vai ficar bom. Mas aleluia, a pergunta foi: por que soltais o jumentinho? A resposta veio: o Senhor precisa dele, porque ali iria ser feito uma obra. Aleluia, o Senhor precisa
especial. Aleluia, Jesus, trouxeram a Jesus, lançando sobre o jumentinho as suas vestes. Puseram Jesus em cima. Que cena maravilhosa. Os discípulos ajudaram Jesus a subir em cima do jumentinho. Porque ali ia ser feito algo notório que estaria aqui para nós lermos no dia de hoje. Ele não teve holofote, ele não teve brilho, ele teve uma plateia. Sabe aquele povo? Porque a multidão ali era inumerável. Era tanta gente, mas tanta gente, porque era Páscoa. E a Páscoa era comemorado todos os anos, quando o povo foi liberto lá do Egito, quando Moisés com tudo aquilo, quando se passou o sangue lá nos portais, nos umbrais da casa, aonde os primogênitos foram mortos quando não tinha aquele sangue. Foi algo assim tão profundo, tão maravilhoso, que aonde tinha o sangue sobre as portas, não morreram. Aonde tem o sangue, aleluia, ninguém morreu. Então aquilo estava sendo comemorado, era importante. O Senhor precisa dele. Ajudaram Jesus a subir naquele jumentinho. E as pessoas estendiam no caminho as suas vestes. Tinha ramos. Aleluia, Hosana. Meu Deus, que coisa linda, que festa maravilhosa. Foi a última vez que Jesus, em público, porque teve época dele falar, vai, e não conta para ninguém. Vai, aleluia, mostra, aleluia, Jesus. Ao sacerdote, toma a tua cama e anda. Não conta para ninguém. Passou no poço da Samaritana. A hora é, e a hora é agora, aonde o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Quem és tu? Chama teu marido. Não tenho marido. Falaste bem. Tivesse 5, o que você tem agora não é seu. Vejo que tu és profeta. Quantos milagres Jesus fez. E aquele povo conhecia os milagres. Eles sabiam que Jesus fazia milagres. E muitos o seguiam por causa dos milagres. Porque tem gente, irmão, que ele quer a bênção. O dono da bênção passa longe. Ele vem, ele pede, ele recebe a bênção, nunca mais se vê. É assim até os dias de hoje. Então, que compromisso nós temos com o Senhor? Será que nós estamos cooperando na obra para que seja cumprido tudo que foi falado? Ajudar os discípulos. Tinha de todo jeito? Tinha. Não é diferente nos dias de hoje. Aleluia, Jesus. Quando estava chegando perto da descida do Monte das Oliveiras, toda aquela multidão, no versículo 37, alegres, regozijando, começou a dar louvores a Deus. O barulho era muito grande. Tinha uma torre bem pertinho, sentinelas, porque a perseguição era muito grande. Os romanos estavam ali imperando de uma forma total. Então, aleluia, Jesus, um tempo perigoso, muito perigoso, mas Jesus entrou, e na autoridade de Deus, ele entrou ali no jumentinho. Ele foi caminhando, e aleluia, os seus discípulos regozijando-se, começou a dar louvores a Deus, gritando em alta voz, por todas as maravilhas que eles tinham visto. No período em que Jesus passou, aleluia, Jesus no seu ministério, foi muita bênção, muitos milagres.
dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Porque muitos reis, ele não vem em nome do Senhor. Ele vem em nome dele mesmo. Ele quer levar vantagem em tudo. Ele vai mostrar ali as grandezas de uma riqueza material. Ele vai mostrar ali o ego e o eu. Isso ele vai mostrar. Mas bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz do céu e glória nas alturas. Ele não vai mostrar as riquezas que ele tem. O rei, aleluia, que vem em nome dele mesmo, ele vai marcar presença. Ele vai ali, ele vai marcar presença, ele vai marcar as riquezas que ele tem na vida, ele vai fazer ali viver uma vida de luxúria, vida que não tem como, aleluia, descrever, aleluia, de tanta riqueza material, em que ele não vai levar nada para onde ele vai. Mas bendito é o que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E olha, dentre a multidão tinha quem? Os fariseus. E não é diferente nos nossos dias. Você vai deparar com todo tipo de gente. Vai deparar com todo tipo de situação. Porque aqui, aleluia, Jesus, aqueles homens, aqueles fariseus, aleluia, mestre, repreende os teus discípulos. Ninguém cala a voz de um adorador. Ninguém vai calar a voz de um, aleluia, adorador, que se põe na brecha para trabalhar para o Senhor. Porque Jesus imediatamente ele fala, ele responde: digo-vos que, se esses calarem, as próprias pedras clamarão. Aleluia a Deus. Então, aleluia, Jesus. Quem tem que aparecer na nossa vida é Jesus. Glória a Deus. O jumento sem Jesus, ele não é nada. O jumento, você pode ter certeza disso, nem valor ele tem financeiro. Quanto vale um jumento? Quem brilhou ali naquele lugar, naquele dia, foi Jesus Cristo. Foi o Senhor dos Exércitos, que entrou ali praticamente numa despedida, porque aquele mesmo povo que estava ali clamando e adorando, irmãos, muitos deles estavam lá naquele dia: solta Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Nesta noite, aleluia. Sabe o que eu tirei dessa palavra? Aleluia. É a humildade, é a mansidão. Aleluia, Jesus. É o importante na nossa vida, é saber que nós temos um Deus poderoso, um Senhor, aleluia, Jesus, que a gente tem que perdoar 7 vezes 7 por dia. Porque Jesus, mesmo com aquela multidão que o seguiram, que viram os milagres, que participaram da multiplicação de pães e de peixes, aquelas pessoas que participaram, que viram, estavam lá no dia em que Pilatos lavou a mão. Ele mostrou lá de cima. Eu não vejo nada nele, mas também não fez nada, lavou a mão não sei quantas vezes. Então, aleluia. Para nós, crentes, nós precisamos ter uma posição na nossa vida. Porque esse povo aqui era inconstante. Eles queriam ver milagres. Eles queriam ver participar de multiplicação de pão. Não, nós vamos lá porque Jesus, nossa, Jesus é o cara. Ele faz milagre. Ele multiplica, lá tem pão, lá tem peixe. E aleluia, Jesus, glórias a Deus. Quando nós nos deparamos com Jesus entrando na cidade, e aleluia, toda aquela multidão fazendo toda aquela festa, Jesus sabia tudinho que iria acontecer com ele na sexta-feira, onde ele foi. Meu Deus,
onde ele passou por todo aquele processo. Ele foi crucificado. Ele foi entregue por 30 moedas de prata, por alguém que comia com ele na mesa. A irmã Lene falou aqui da decepção, de sentimentos profundos, de aleluia, glória a Deus, do interior da alma da gente, coisas que vai vindo, sabe, aquilo que vem nos seguindo no decorrer do tempo, que a gente tem que orar, tem que dobrar o joelho. Senhor, tira isso da minha mente, tira isso do meu coração, limpa a minha alma. Aleluia, Jesus. Mas Jesus, o poderoso, o soberano, ele ainda na cruz, ele falou com o Pai: Senhor, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Nesta noite, Deus trabalha em sentimento? Sim. Ele trabalha em cura interior? Sim. Ele trabalha em cura e libertação? Sim. Porque Ele é Senhor por excelência. Muitos, eles procuram psicólogos, psicanálise, terapeutas, irmãos. Se Jesus não libertar, ninguém mais liberta. Aleluia. Não adianta a gente pagar fábulas de dinheiro, achando que vai resolver a situação. Não. Muitas vezes o psicólogo é pior do que a gente, porque ele não tem Jesus, muitos deles. Ele não tem o Salvador. Ele não tem o Senhor dos exércitos. Você sabe o que nós temos que fazer? Pôr a nossa boca no pó, que talvez, como disse Jeremias, haja esperança. É finais de tempo? Sim. O amor de muitos esfriou? Sim. Nós nos deparamos com cada pergunta na nossa vida. Você ora: Senhor, com meu olho humano, eu não vejo mudança nem transformação, mas eu quero que o Senhor me dê uma visão espiritual, para que eu enxergue fruto de arrependimento, de perdão. Porque Jesus entrou na cidade, ele olhou ali, irmãos, ele olhou para aquele povo, ele chorou. Mais um pouquinho abaixo, Jesus, ele chorou sobre ela no versículo 41. Jesus olhou para tudo aquilo ali. Ah, se você soubesse. Como se você soubesse quem está passando aqui na cidade. Jesus chora. Porque até hoje nós estamos vendo consequências de erros passados. E que olha, um abismo chama outro abismo. Jesus entra num jumento naquele lugar. Um jumentinho. Ele que é rei, ele que é Senhor, ele que é dono de tudo, do céu, da terra, da plenitude. Quando o diabo ele sobe naquele mais alto monte, ele fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. O que ele tem para dar para alguém, gente? Ele tem destruição, o diabo. Ele tem morte. Ele tem desespero, aflição, suicídio, depressão. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Que mentira! Ele é o pai da mentira. Então nós vemos o Jesus entrando ali naquele jumentinho, num sentimento assim de humildade, meu Deus, de amor, de carinho. E ele ainda olha, ele querendo dizer: eu passei por aqui, eu fiz milagres, eu passei pelos arredores, eu passei por perto. Ah, Jerusalém, se você soubesse. Ah, se tu conhecesses também, ao menos, no versículo 42, se você conhecesse, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia. Foi falado aqui do melhor dia da nossa vida hoje. Jesus quis dizer: se hoje você desse valor para tudo isso, no versículo 42, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Sabe o que faz divisão entre nós e o nosso Deus? Os nossos pecados.
as nossas intolerâncias, as nossas ignorâncias. E nós vemos isso direto. Então, aleluia, hoje é um dia que o Senhor Deus fez para nos alegrarmos em sua presença. Sim, amém. Glória a Deus, aleluia. Quando nós vemos a humildade do Mestre, do Senhor dos Exércitos, entrando naquele lugar num jumentinho, e não tinha um tapete vermelho para ele passar. Sabe o que jogavam no chão para ele pisar em cima? As capas, que quer dizer autoridade. A gente se deparou aqui, tiravam as suas capas e jogavam no chão para o jumentinho passar. Só o jumentinho sozinho? Não. Jesus que estava brilhando ali. Os ramos de árvore, que hoje muitos comemoram o domingo de ramo, quem te vê, te olha, sabe muito bem. Era Páscoa. Amém, glória a Deus, aleluia. Então, nesta noite, como um gesto de humildade, de arrependimento, de carinho pela palavra, de um respeito a toda a prova. Ai, meu Deus, um respeito sem tamanho. Aleluia. Glórias a Deus. A simplicidade de Jesus. Ele não estava ostentando nada ali, gente. Ele tinha tudo para fazer isso. Tudo, tudo, tudo. Então o nosso orgulho, sabe para onde vai? Para a terra. A nossa ignorância, o nosso egoísmo, a nossa prepotência. Quando Jesus fala, quer seguir após mim, tome a tua cruz. Bem, mas só que tem um porém. Eu não tenho aonde encostar a cabeça. Você está a fim de fazer isso? Você está disposto a fazer isso? Olha, pega a sua cruz, siga-me a cada dia. Mas só que tem um porém. Você vai ser, pelo amor do nome do Senhor, pela palavra. Irmãos, Deus mostra as coisas para a gente. Você não vai ser bem-vindo em todos os lugares que você quer, que você gosta. Nem todos que vão estar do seu lado vai estar no mesmo espírito. Cabe a nós pedir a Deus discernimento, sabedoria, porque Jesus sabia que aquela multidão que estava ali levantando aquele ramo, aqueles galhos de árvore que fala, muitos deles estariam lá ajudando, sabe o quê? Crucificam. Muitos que provaram dos milagres passou para o outro lado. A inconstância humana. Aleluia. Então, aleluia, nesta noite é para nós refletirmos que essa humildade de Jesus venha nos acompanhar, porque nós precisamos dela em todos os lugares da nossa vida. Nós necessitamos dela, de uma tal grandeza, de uma... Ah, mas irmã, você não sabe, eu tenho tantos diplomas, eu tenho tantas... Irmã, prega a palavra. Ah, irmã, mas eu tenho status, mas eu tenho isso. Irmã, prega a palavra. Prega a palavra. Ah, não, mas eu vou pregar aqui no estudinho, nadinha nada. Não, por favor, prega a palavra. Aleluia. Se for dar um testemunho, dê testemunho que edifica. Dê testemunho que faça outra pessoa crescer espiritualmente. Dê um testemunho de vitória. Dê um testemunho de bênção. Seja luz. Aonde você passar, seja luz. Mas, irmã, eu sei que lá tem alguém que não gosta de mim. Seja luz para ela. Já foi falado aqui. Seja bênção na vida dele, na vida dela. Porque através do seu testemunho, Deus vai fazer uma mudança, uma cura, uma libertação e vai te dar vitória. Aleluia.
Nesta noite, aleluia, glórias a Deus, Jesus entra naquele lugar. As pessoas tiram as capas, jogam no chão, aquele jumento passa em cima daquelas capas, levando quem? O Salvador da Aleluia, nossa glória a Deus. O grande Salvador, que não olhou para as minhas imperfeições, não olhou para os nossos defeitos, Ele nos escolheu primeiro. Aleluia. E Jesus fala grandiosamente que todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Aleluia. Já estava escrito, irmã, que hoje você estaria aqui. Vamos honrar, aleluia, o ministério que Deus colocou na nossa mão. Vamos alegrar nosso coração, como, aleluia, Jesus é preciso, é necessário. Vamos valorizar o que Deus pôs na nossa mão. Você não sabe o que Deus vai fazer amanhã. Você não sabe o que Deus vai fazer daqui a pouco. Porque assim, aleluia, como Jesus, ele fala, ele chora. Quando ele olha para Jerusalém, ele chorou de uma tal maneira, com uma dor tão grande. Ah, Jerusalém, se você soubesse, pelo menos hoje, se você valorizasse pelo menos o dia de hoje. Ah, você nem imagina. Sabe, porque vão te cercar de trincheiras. Nós vemos lá, aleluia. Vão bombardear isso aqui. Vai cair muros, vai cair palácios, vai cair todas aquelas riquezas exorbitantes, vai cair tudo por terra, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Quem ama Deus, não tem como, ninguém passa a Deus para trás. Posso até passar um outro, mas Deus, não, Deus ele não enxerga o hoje ou agora, ele enxerga lá na frente. Então nessa entrada triunfal, que foi, aleluia, foi notório, todo mundo que estava ali viu, ninguém pode até tentar, manda eles ficar quietos, manda eles se calarem, talvez por causa de uma, aleluia, de algo que poderia acontecer ali, de um. Mas com Jesus no barco, com Jesus passando na cidade, não acontece não, irmãos. Fica em paz, aleluia, glórias a Deus. Jesus entra na cidade, aleluia. Ele entra no mesmo Monte das Oliveiras, que ele estava ali chegando. Foi lá que aconteceu todo o processo, foi lá que tudo se desenrolou. Então, nessa noite, para nós, mês de junho, meio do ano, 1º de junho, o tempo voou, está voando. As coisas, a fila anda, como diz as crianças. E nós vemos, aleluia, que Deus tem pressa na obra. Aleluia, os seus discípulos obedeceram, depois foi devolvido o jumentinho, porque Deus, ele não dá prejuízo para ninguém. Você pode ter certeza disso. Se você, aleluia, se dispôs a pôr na brecha para trabalhar para o Senhor, você pode ter certeza, grande é a sua recompensa. Sim. Aleluia, foi ressarcido? Sim, foi, claro que foi. Mas a obra foi feita, glória a Deus, aleluia. Que nesta noite, aleluia, nós possamos refletir sobre essa palavra, nessa aleluia, nessa atitude que Jesus fez, bem pertinho, aleluia, dele se entregue por uma pessoa que estava do lado dele, depois de ter feito os milagres que ele fez. Porque quando Lázaro morreu, irmão, foi ali, foi uma coisa que, olha, foi um dos maiores perigos na vida de Jesus. Quando Lázaro passou por aquele processo, foi um levante depois, houve um jantar logo em seguida. Naquele jantar, olha, o processo foi longo. Então a gente vê, aleluia,
que os últimos momentos de Jesus começam por aqui, como homem na terra dos viventes. A gente vê que rapidinho o tempo se passou e tudo se cumpriu, como foi falado a profecia lá em Zacarias. Então, o que Deus te prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Aleluia. Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Mas, aleluia, cabe a nós esperar com paciência no Senhor. E com essa humildade, com essa mansidão, que Ele tinha tudo de rei, para ser rei, para brilhar, para fazer tudo diferente ali. Mas Ele não fez assim. Ele teve sim a humildade, Ele teve sim, aleluia, Jesus, tudo ali que foi notório dessa entrada triunfal de Jerusalém. Mas a obra foi completa e Deus, aleluia, cumpriu as escrituras direitinho como foi falado. Aleluia. Amém? Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Semelhantemente, aleluia, Jesus, glória a Deus. Também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernina o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos, todo instante, todo momento, todo período, estar em sintonia com Deus. Porque os dias são maus. Mas se nós estivermos em sintonia com Deus, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com certeza Ele vai falar no seu coração. E olha, no nosso coração. E assim, aleluia, nós vamos, aleluia, ser mais obedientes ao Senhor. Amém? Vamos participar da Santa Ceia. Para você que é batizado, como Jesus foi, batizou nas águas, está em comunhão com a igreja, com os irmãos, com a sua igreja. Então você, aleluia, Jesus, participe da Santa Ceia, porque o Senhor é fiel na nossa vida. Amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Eu quero estar chamando o pastor Charles para vir estar intercedendo, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Senhor Deus, papai, nós queremos apresentar diante de ti o elemento do pão, o suco de uva aqui, papai, consagrar diante da tua presença, Senhor Deus, para que seja verdadeiramente, Pai, o teu corpo, o teu sangue, no qual nós vamos participar agora, Senhor Deus, papai. Abençoa-nos, Pai,
nessa mesa tem renovo, Senhor Deus Pai. Renovando, Senhor Deus, a nossa fé em Ti, Papai, também estabelecendo cura para a alma, para o corpo, conforme a Tua vontade. Desde já te agradecemos pelo privilégio de participar do Teu corpo e do Teu sangue, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. O hino 39, irmão, pastor Evandro, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele venceu. Eis esse sangue lavado Glória a Deus. Aleluia. Que esse pão venha nos alimentar espiritualmente. Nós temos mais um mês para a gente, olha, como diz o pastor Edmur, granjear. Sabe? Sabe garimpo? Olha, vamos tirar o ouro. Sabe o que é o ouro? É aqui, ó. Nós temos mais um mês.
E nós vamos fazer isso em memória do Senhor. Com todo o amor que nós temos, aleluia, no nosso coração. Aleluia. E aleluia, Jesus, a amizade, irmãos, o carinho, o amor. Um amor tão grande, um amor ágape, um amor fraterno, um amor de amor, um amor de Deus. Um amor do Senhor. Porque eu preciso de você, aleluia. Aleluia. De mim, aleluia. E nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos de Deus, estamos ligados, aleluia, nós somos aquele galinho fininho, mas nós estamos ligados, recalabazura e santa na Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o seu nome. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Oh Deus de Israel. Ah, Espírito Santo, manifesta o teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Ah, tem misericórdia, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Porque se não tiver Deus, não vai ouvir. Santo, santo, Sabe santo, por que Senhor. não ouve? Por causa da Aleluia. nossa ansiedade, da nossa correria, Aleluia. sabe? Em busca de tantas coisas. A boca fala, o Aleluia. coração está cheio. Cheio do quê? Glória a Deus. Cheio de Deus, cheio do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou cheio da ansiedade humana, medo do amanhã, calabazura e Aleluia, visita. Aleluia. as aves do céu. Você acha que ele vai esquecer de você? Não! Pode uma mãe esquecer do filho, mas Deus não vai te esquecer. Tira a ansiedade, Deus está me mostrando, né? Tira o medo, a ansiedade. Medo do amanhã, medo. Sabe o mal do século que está enriquecendo? A depressão. Não vou. Preste atenção no seu amigo do lado. Preste atenção na sua amiga do lado, na irmã do irmão. Presta atenção na calabazura e cabanai. Tem crente morrendo. Porque ele não consegue se abrir. Seja um voluntário para ajudar quem está do seu lado. Aleluia a Deus. Se aliste nesse exército. Não tem volta não, sabe por quê? Quem põe a mão no arado, ele não pode voltar para trás. Eu gostaria que até alguém achasse uma foto desse arado. Se voltar para trás, irmãos, Jesus está voltando. E ele vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Amém. Eu vos saúde com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos já conhecem. O pão está em cima. Então você põe ele de cabeça para baixo, que é para não cair. Aí você abre ele. Pronto, o pão não cai. Abre aqui. Ah, bom, agora já mudaram de novo. Mais uma vez. Tem que liberar o pão. Agora está aqui o pão. Agora eu não caguei. Amém? Vamos pegar tudo no Glória a pão. Deus. Todos pegaram o pão. Amém? Comamos todos juntos em nome de Jesus, em memória dele. Amém. Agora tem mais uma orelhinha para abrir o cálice. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor, oh Deus de glória, Deus de poder, aleluia. Amém? Vamos pegar o cálice e bebamos todos juntos em memória de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tu queres estar, Aleluia. junto aos teus pés, pois prazer maior não há, e me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja. Senhor Jesus, venha colocar. Amém? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o Senhor é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Coloque as suas mãos para receber, para segurar as bênçãos que os anjos do Senhor ainda continuam dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja e esteja com toda a igreja. Todos digam Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Naquele que me fortalece. E operando Deus, Quem impedirá? mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E não esqueça que o Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará. e não vai faltar a nossa vida. É do lugar que nós estamos, nós vamos nos cumprimentar. e parte o pão Mas o Senhor Jesus, veja pessoal, e lava os pés glória a Deus. daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim
rancor, lavou nossos pés